Sejam bem-vindos a mais um check-in no programa onde debatemos temas da atualidade turística. Hoje tenho comigo o Frederico Costa e José Roquete, obrigada. Hoje vamos discutir a internacionalização das empresas e a TAP. Vou começar pela internacionalização das empresas, começando aqui pelo José Roquete. Eu pergunto, José, em que fase é que nós estamos atualmente no setor do turismo quanto à internacionalização das empresas? Sim, eu julgo que hoje devem existir talvez umas 6, no máximo 10 empresas portuguesas do setor do turismo que estão internacionalizadas, estão em fases, todas elas muito diferentes. Algumas começaram há mais de 10 anos, outras começaram recentemente. Acredito que os últimos anos, com a crise que houve, não tenham sido os mais fáceis para as empresas começarem os seus planos de internacionalização. Ao mesmo tempo, para aquelas que estão internacionalizadas nos últimos anos, enfim, registou-se essa grande vantagem de estar internacionalizado. Portanto, julgo que os timings são muito diferentes para cada uma delas. De uma forma geral, acho que é muito importante deixar aqui uma nota que a ideia de internacionalização é uma ideia de um passo de crescimento estratégico como outro qualquer. Não é melhor nem pior do que outra estratégia de desenvolvimento, ou seja, não é a única estratégia de crescimento possível. É importante deixar a ideia de que é um passo para empresas de média e grande dimensão, ou seja, a pressão que é posta sobre uma organização que se quer internacionalizar não é muito compatível com uma empresa de pequena dimensão. E acho que, embora seja uma ideia romântica, uma ideia bonita, a ideia da internacionalização, não é muito fácil depois da sua implementação e às vezes é mais lenta do que se imagina. Por isso acho que, obviamente, é muito importante que as empresas que estão internacionalizadas continuem esse esforço, mas é bom deixar aqui a ideia de que são passos de desenvolvimento difíceis, lentos e que põem à prova as organizações. Mas faço a mesma pergunta ao Frederico. Em que fase é que nós estamos? Passámos por uma crise, ao que parece estamos a recuperar agora, mas é uma solução para quem não, ao fim e ao cabo, não tem bons resultados em Portugal? É uma solução a internacionalização ou não? Eu acho que é de um grande otimismo pensar que se resolve lá fora os problemas que não se conseguem resolver cá dentro. Ou seja, uma empresa que está em dificuldades em Portugal e que luta com problemas de tesouraria, de financiamento, ou de estabilidade económica, financeira, de sustentabilidade e sustentabilidade, que de repente vai encontrar a solução dos seus problemas internacionalizando-se. Eu acho que isso é uma visão um bocado romântica do assunto. Como diz o Zé, é preciso muito esforço, é preciso muito tempo, é preciso muito dinheiro, como é óbvio, não é? Recursos, para se internacionalizar bem, principalmente neste setor, em que as margens são curtas, os investimentos são grandes, o payback é muito prolongado no tempo e, por isso, não está acessível a todos. A ideia é boa e quem o fez com sucesso e continua a ter proveitos nisso, porque pode diversificar os seus rendimentos brincando ou aproveitando as geografias, não é? E os momentos das economias dessas geografias, mas não é por aí que os problemas do turismo nacional ou de algumas empresas em Portugal vão encontrar as soluções. Isso não penso que seja por aí. Para uma empresa que hoje está a pensar em internacionalizar-se, o que é que tem que ter em mente? Quais são, assim, os principais desafios? A ver, sem querer teorizar demasiado, falando um pouco na prática, uma empresa quando se vai internacionalizar, isto é, vai abrir uma área de negócio nova noutro país, é bom ter presente que vai encontrar, obviamente, novos riscos, vai enfrentar nova concorrência, vai ter que trabalhar com novos clientes e vai trabalhar num enquadramento legal, um ambiente de negócios diferente. Como é óbvio, é bom moderar o entusiasmo e é muito mais importante do que pensar no entusiasmo, na ideia romântica da internacionalização, é muito mais importante pensar num business plan como deve ser. Portanto, eu acho que isso é a primeira ideia, ou seja, quem vai para fora e vai investir fora, em vez de investir aqui, portanto, supostamente é um passo com mais risco, não é? Tem que ter um plano e eu julgo que para nós o que tem sido muito estimulante tem sido esse recomeçar constante, porque para um grupo que já tem uma certa dimensão, como é o nosso caso, ou outro qualquer que já tenha dimensão, Portugal vai se tornando pequeno e nós perdemos um pouco a noção da realidade e por isso mesmo é ótimo começarmos a comparar com outras empresas fora, não é? Portanto, eu acho que esta ideia de recomeçar constantemente é uma ideia que é um grande enriquecimento que a internacionalização traz. Julgo que é muito importante falar do desafio cultural que é colocado à gestão. Nós começámos a nossa internacionalização pelos países lusófonos,
Hoje já não é assim, hoje já estamos em 17 países, portanto já não tem nada a ver com a lusofonia, ou apenas só com a lusofonia. Acho que a grande conclusão, ao fim de praticamente 20 anos de negócios fora, tem sido essa, é que cada passo é um desafio cultural e de gestão tremendo. Mesmo tendo o Grupo Stana a dimensão e a capacidade financeira que tem e a capacidade de gestão. Portanto, eu acho que a grande mensagem é fazer o trabalho de casa, ter as ideias muito claras e saber exatamente porque é que se vai para fora em vez de se crescer dentro. Falando um bocadinho de mercado, para as empresas que se internacionalizaram até aqui, os países para os quais elas olhavam era sobretudo para os países onde se fala a língua portuguesa, Brasil, estamos a falar também de Moçambique, Cabo Verde. Hoje continua a ser assim ou não? E temos o exemplo do Grupo Stana, que está em países da Europa. Eu acho que é naturalíssimo que as empresas, quando tomam este desafio, não é, enorme que é a internacionalização, com todos os pesos associados, escolham aqueles que se sentem mais confortáveis. A língua é importante, a tradição é importante, mas também o fator de crescimento, ou seja, Angola, por exemplo, como estava a falar, ou Moçambique, são países que cresceram nos últimos anos a 2 dígitos, não é? Portanto, vamos para a Espanha, mas Espanha tem os seus problemas também de procura, tem uma concorrência fortíssima, portanto, as oportunidades foram naturais, conjugando uma série de fatores, e por isso as empresas naturalmente que se internacionalizaram começaram pelos países de língua lusófona, não só pela facilidade, pelo conforto, pela tradição, pela história, mas também porque os mercados tinham oportunidade e realmente aqui, e as empresas portuguesas têm certamente nestes mercados alguns atributos, conhecimentos ou à vontade maior do que teriam se calhar ir agora de repente para os Estados Unidos ou para o México ou para outro lugar qualquer. Isso é um primeiro fator. Agora, o que se viu foi que, mesmo tendo começando por aí, por exemplo, o Grupo Stana é um caso, eu trabalho no Grupo Visabeira, começamos com Moçambique, mas não é um grupo hoteleiro, é também um grupo hoteleiro, mas é um grupo com outras áreas de intervenção. E, obviamente, que depois, começando, não é? E estamos em França e vai-se para os mercados na América do Sul e por aí fora, portanto, a expansão é natural depois de dar os primeiros passos, talvez mais confortáveis ou mais seguros, dentro de um ambiente mais confortável. Sim. Mas eu penso que os próximos passos, e vamos ver certamente na área do turismo as empresas que já estão internacionalizadas, que os próximos passos será, depois de criar este know-how, esta experiência, passarão rapidamente para onde há novas oportunidades. E realmente o mundo está aí. Cuba, por exemplo, que estivemos a falar ainda há pouco, antes do programa começar, é um lugar de oportunidades. Faço a mesma pergunta, José. Esta questão dos mercados, hoje estão em mercados como Espanha, eu julgo para nós, e acho que isso, acredito que seja para muitas empresas, até fora do turismo, uma realidade que, no fundo, é uma tomada de consciência, que é assim, eu acho que culturalmente é mais fácil, aparentemente é mais fácil, começar por esses países, desde logo com a questão da língua, mas também rapidamente começamos a perceber que há ali um efeito, há uma ilusão que nasce da língua, ou seja, porque falam a mesma língua, nós achamos que o ambiente, e obviamente, acho que o maior exemplo disso é o Brasil, não é? Obviamente fala a nossa língua, mas o ambiente de negócios não pode ser mais diferente. Então acho que há essa primeira aprendizagem, de que começar pela língua parece mais fácil, de certa forma é mais fácil, depois de repente percebemos que é diferente. Outra etapa que percorremos foi o perceber que é muito importante que saibamos internacionalizarmos para além da lusofonia. Acho que isso foi o segundo passo que demos importante e repare, são sempre passos no sentido de perceber que afinal é mais difícil. Ou seja, não são passos no sentido de dizer, olha que maravilha, descobrimos aqui uma mina de ouro, não é? Todos estes passos que falei, não é? O decidir ir para fora, depois o ir na lusofonia, depois o perceber que a lusofonia afinal também pode ser ilusória e depois perceber que é preciso ir além da lusofonia. Estamos sempre a perceber que afinal é mais difícil do que pensávamos. Mas também as empresas, como as pessoas, mas crescem perante esses desafios, não é? E, portanto, não tenho dúvida nenhuma que o Grupo Stana, hoje, passados 20 anos do seu esforço de internacionalização, e algumas correram muito bem, outras não correram tão bem assim, como é normal, é hoje uma empresa mais forte, mais rica. Não do ponto de vista financeiro apenas, mas uma empresa mais forte, porque o que nós aprendemos em termos de experiências de gestão fora é muito mais do que aquilo que teríamos aprendido se tivéssemos feito estes 20 ou 30 hotéis que temos fora, aqui em Portugal, e mais um na Madeira, e mais um no Algarve, e mais um em Lisboa, e etc. Portanto, acho que estamos a perceber, cada vez mais vamos percebendo que é mais difícil do que pensávamos, mas ao mesmo tempo vamos percebendo
o quanto isso nos construiu como grupo forte. E eu acho que isto é verdade para nós, é verdade para todos, porque o ir para fora é um descobrir-se e um construir-se e, obviamente, um fortalecer-se. Concluído este tema, eu queria agora falar da privatização da TAP, que aliás foi um tema que nós abordámos no programa anterior, mas ainda não sabíamos na altura que iria haver uma greve de 10 dias. Essa greve já aconteceu, entretanto também já sabemos quantas propostas é que foram apresentadas para a privatização da TAP. Estas 3 propostas surpreendem-vos de alguma forma? São uma boa notícia neste contexto que a companhia está a viver? Bom, primeiro, acho que chegamos aqui a um fim de ciclo, não é? Esta coisa da privatização, eu acompanho este assunto da privatização, pelo menos hoje falando na privatização da TAP, desde que me lembro da TAP, basicamente. E por isso parece que chegamos aqui ao fim de um ciclo, ao fim de um capítulo, não é? Grande da história da TAP e obviamente depois impacta no nosso turismo. E portanto, bom, vamos falar agora das consequências das greves, porque isso já sabemos quais são, não vale a pena, nas receitas, na imagem, nos fluxos, no turismo, já muito foi falado sobre esse assunto. Estamos num ponto então de entrega de 3 propostas. Obviamente que eu sentiria-me pessoalmente mais confortável se fossem 5 em vez de 3, ou seja, houvesse mais escolha. Agora, 3 é 3 vezes mais do que foi a última vez, não é? Por isso temos que estar satisfeitos que, apesar de é uma empresa que não dá lucro, que tem problemas, não tem estabilidade social dentro da empresa, que tem problemas de tesouraria e aparecerem 3 concorrentes a quererem tomar conta da empresa, isto mostra-nos que há aqui oportunidade, de facto, da TAP ter futuro e do interesse, demonstrado por o interesse de grandes empresários, não é? De grandes grupos virem tomar potencialmente conta da TAP. Por isso, estou otimista. É um processo que agora vai decorrer, espero eu, rápido, depressa. Sim. A empresa precisa de capital, não é? E, portanto, é um fim de ciclo e eu olho com um grande otimismo o que vem aí. Certo. Querido, eu acho que, pegando um pouco aqui nas ideias do Frederico e tentando explorá-las, a situação a que a TAP chegou, acho que ficou evidente perante a opinião pública e portanto, isto independentemente das visões políticas de cada um, que são todas, obviamente, legítimas, sobre o papel do Estado ou não, etc. O caminho que a TAP estava a tomar não tem futuro. Portanto, eu acho que isso é bom. Ou seja, no sentido, se calhar é difícil, se calhar a TAP acaba, não sabemos, mas é bom. É bom no sentido que quando a necessidade de mudança se torna tão evidente quanto se tornou agora nestes dias, eu acho que é bom, porque há uma tomada de consciência e a partir daí as pessoas já não podem voltar atrás, não é? Não vou aqui, nem era o local certo para eu escolher o adjetivo que melhor descreve a greve, até porque não é muito apropriado para falar em televisão, porque iríamos entrar aqui numa troca de verbos que não era a mais elegante, não é? Isso já foi dito, não é? Eu acho que é muito positivo que haja 3 propostas. Acho que são 3 propostas, pelo menos 2, muito credíveis do ponto de vista da gestão de uma companhia aérea, porque estamos a falar, quer a Avianca, quer a Azul, estamos a falar de empresas que sabem exatamente ao que vão, empresas que sabem gerir bem, empresários que já deram provas em vários lugares de que conseguem sobreviver neste ambiente tão difícil que é o da aeronáutica, da aviação civil, não é? E, portanto, eu acho que é muito positivo que este governo, fosse este fosse outro, tenha conseguido atrair uma proposta de base portuguesa, embora, obviamente, com muito investimento internacional, e 2 grandes operadores credíveis que hoje têm companhias que são de referência. Eu já voei na Avianca, é excelente em termos de serviço, os aviões são muito mais modernos, e o trabalho que a Azul fez, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, o seu empresário, é de se tirar o chapéu. Portanto, conseguimos atrair este tipo de investidores para a TAP depois da péssima fase que a TAP passou do ponto de vista de imagem e da fragilíssima fase que passou do ponto de vista de tesouraria. Eu acho que é uma ótima notícia e estou completamente otimista porque acho que neste momento a mudança tornou-se evidente e já é reversível. Como o José Roquete disse bem, as propostas que se conhecem, que o Governo apenas confirmou as 3 propostas e não o nome de quem apresentou as propostas, mas a imprensa saiu
com os nomes, avançou com os nomes da Avianca e da Azul e também de Miguel Paes do Amarelo. Estas três conhecem-se melhor, já saiu também na empresa, conhecem-se melhor as primeiras duas propostas, que prevêem a injeção de capital, a compra de aviões. Isto é bom sinal para a TAP? Só pode ser, ou seja, eu acho que aqui, ou seja, eles estão-se a posicionar, a dizer que vão comprar aviões, e um compra 15 e o outro compra 20, assim, estão a fazer o seu lobby, ou o seu ruído de influência, uma estado de influência que eu acho que é normal, não é natural nesta fase, de tentar condicionar positivamente a sua imagem perante a opinião pública, no sentido que temos dinheiro, temos aviões para entrar, temos capacidade de gestão, isto vai ser tudo maravilha. E vai, ou seja, e pode vir a ser de facto, não é? Muita coisa vai mudar na TAP, isso não há dúvida nenhuma. Ou seja, ali o que o Zé estava a dizer relativamente ao público ou ao privado, eu acho que aqui mais do que a companhia aérea ser pública ou privada, apesar que isso depois a discussão é grande, mas o que é preciso é uma gestão privada. Isso é o que eu acho. Essa gestão tem que ser privada. Porque a TAP tem que ser reestruturada, vai ter que ser, porque nós crescemos nos últimos anos, a TAP evoluiu muito nos últimos anos, mas a verdade é que a sua base de custos manteve-se muito idêntica e não é com uma gestão pública que se consegue fazer uma grande reestruturação que vai ter que ser feita na TAP e, portanto, aí vai acontecer. Relativamente às propostas, isto faz-nos agora, se forem essas, não é? Faz-nos lembrar, pelo menos das duas que conhecemos, do outro lado do Atlântico, ou seja, isto abre-nos aqui uma perspectiva engraçada, que é, por ter vindo um grupo europeu, não é? Uma Lufthansa, uma Ibéria, mas parece não. que a Ibéria mostrou interesse, mas depois não foi muito aconselhada. E isto abre aqui uma porta interessante de análise, demorávamos aqui muito tempo a descascá-la, mas a verdade é que, não tendo sido nenhuma empresa europeia, tendo sido americanas, isto vai fazer com que a TAP se mantenha, em teoria, nesta sina de trabalhar entre a Europa e a América, seja Sul ou Norte, no caso de uma das companhias ou uma das empresas, trabalha também nos Estados Unidos forte e poderia ser até uma oportunidade de abertura de fazer o mesmo que se fez no Sul, fazer também para a América do Norte, que seria bastante interessante. Portanto, isto abre aqui uma perspectiva interessante, muito interessante, de desenvolvimento da TAP na sina ou na estratégia que foi montada nos últimos anos, com algum sucesso, não é? Com sucesso. E, portanto, eu penso que essas duas, principalmente mais do que a proposta se vier do Paes do Amaral, que eu não conheço, não sei, sei que da boa gestão e do bom gestor, mas não sei quais são em termos de perspectiva de desenvolvimento. Das outras duas percebe-se que querem continuar a cavalgar, ou que deverão querer continuar a cavalgar, nesta oportunidade de ligar a América à Europa via um hub de Lisboa. Já para não dizer, para aproveitar depois a ligação também à África. E, portanto, isto são boas notícias, nomeadamente para a TAP. Agora que vão entrar, como o Zé diz, com uma capacidade de alteração muito grande lá dentro e de reestruturação, isso vão, porque são empresas que estão, que são grandes especialistas em gestão aeronáutica, que têm, como sabemos, talvez seja dos negócios que eu conheço, ou que eu convivo, pelo menos na área do turismo, dos mais exigentes e dos mais arriscados. São raras as companhias aéreas que dão lucro. E, portanto, a TAP, para se manter à tona d'água e se desenvolver, apesar dos investimentos e dos aviões e disso tudo, vai ter que sofrer alguma reestruturação que vai ser dolorosa. Só para terminar, José, pergunto, a TAP precisa também de paz social, não é? Tivemos uma greve de 10 dias. Sim. Estas propostas, pelo menos as duas que se conhecem, prevêem a distribuição de lucros pelos trabalhadores. Não sei se isso está confirmado. Vamos lá ver. Quando houver lucros. Quando esta discussão toda se lançou, eu dizia, o melhor se calhar é dar já, hoje, 20% das ações da TAP, hoje, não é? Porque eu não vou dar 20% das ações quando ela tiver lucro daqui a 10 anos, hoje, distribuir por todos os trabalhadores, não só por alguns, não é? Como dizia o secretário-geral do UGT, dizia, não vamos entregar as ações apenas a um grupo, vamos entregar a todos os trabalhadores. E depois daí para a frente vamos ver como é que a TAP evolui e se tiver lucros, naturalmente, sendo acionistas, terão, não é? Portanto, eu acho que neste momento o que a TAP vai ter, com toda a certeza, se isto tudo se concretizar, é um choque de gestão inevitável. Portanto, para além da situação financeira super frágil e, portanto, vai ser preciso trazer o capital, isso vai acontecer, mas o que ela vai precisar, acima de tudo, é de um choque de gestão. E, veja bem, a questão da paz social, não podemos ser ingênuos nisto, está muito ligada ao facto do acionista ser o Estado. Porque se o acionista não fosse o Estado, não tínhamos dúvida que tudo isto, toda esta tensão laboral, que é normal em todas as empresas, não vamos dramatizar isto, porque isto já aconteceu em muitas e vai acontecer em muitas outras. A questão da paz social
só tem este impacto todo até mediático porque é o Estado que está do lado de lá e há eleições e etc. Fora deste ambiente vai haver uma tensão, com certeza, e inevitavelmente vai ter que haver um sacrifício da parte da equipa que hoje está na operação da TAP e que a nova gestão vai submeter a um choque de gestão. Isso é inevitável, não tínhamos dúvidas e é bom. No fundo é inevitável e é bom porque daqui para a frente os problemas que a TAP tem não poderiam ser nunca resolvidos pelo Estado. Já nem falo só do financeiro. Mesmo o problema de gestão, esta questão da paz laboral que fala, etc., a reestruturação toda que a TAP precisa, o Estado nunca seria capaz de a fazer. Com este governo ou outro. Porquê? Porque iria ficar sempre refém da pressão política. E a TAP já tem problemas suficientes para ainda estar a ter que sofrer com os dramas da política, não é? Muito bem. A TAP provavelmente vai continuar a ser um tema no próximo programa. Por hoje ficamos por aqui. Quanto a si, já sabe, acompanhe-nos sempre em publituris.pt.